Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Gostaria de saudá-los com a paz e o amor de Cristo. Mais um domingo, vamos falar sobre as coisas do Reino de Deus, dando continuidade na nossa revista. Vamos entrar na lição de número 11. O tema da lição se chama Hipocrisia, Narcisismo e o Corpo. É um tema que está sendo muito em voga, muito discutida nas igrejas no dia de hoje, porque com o advento, principalmente das redes sociais, esse tema acabou sendo mais aflorado. Esse tipo de comportamento acabou sendo mais exposto, né? Mas não significa que antes do advento das redes sociais, não havia, hipocrisia e narcisismo. Então a gente vai conversar sobre isso hoje pela manhã. Texto básico lá em Efésios, capítulo 4, um versículo só, tá? Versículo de número 20. Que vai dizer assim a palavra do Senhor. Efésios 4, 20. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Vou repetir. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Então, irmãos, essa frasezinha curta, mas muito forte, ela vai deixar bem claro que essa frase ela foi dita primeiramente por Paulo aos Efésios, e o contexto dela era falar para aquele povo que tudo aquilo que eles tinham aprendido, de Cristo não estava sendo praticado. O aprender Cristo é muito mais que aprender sobre Cristo. Então, o que a lição fala aqui? Não adianta a gente somente aprender, sobre Cristo, mas viver Cristo, sermos semelhantes a Cristo. E essa lição, ela nos encoraja a não ficarmos presos à nossa imagem, a questão da nossa autoestima, esperando com que os outros nos admirem. E isso é muito importante, porque quando a gente começa a pautar a nossa vida, que eu falo uma vida cristã, preocupado com o que os outros estão falando, ou achando de nós, isso é muito perigoso. Agora eu vou deixar bem claro aqui, pautar nossa vida cristã, porque também há uma distorção do que as pessoas falam por aí. Eu sei da minha vida, não estou preocupado com o que os outros estão falando. E levam uma vida totalmente desregrada, sem os valores cristãos. Isso aí a gente tem que correr disso, que é onde a gente vai entrar, na questão do narcisismo, do culto ao corpo. Mas os valores cristãos que a gente aprende na igreja, na nossa casa, ou seja, os valores bíblicos, a gente tem que defendê-las e a gente tem que praticar, buscar ser semelhantes a Cristo. Independente do que a sociedade for falar ou taxar, seja de preconceituoso ou de qualquer outra falácia. Então, uma imagem deturpada pode nos fazer pensar além do que convém sobre nós mesmos, tornando-nos pessoas egoístas e incapazes de enxergar a beleza de Deus e do próximo. O cristão deve buscar a identidade de Cristo. E
E eu já falei aqui algumas vezes que nós, por sermos muito visados, né? Então a gente tem que buscar tocar a nossa vida da forma mais sóbria possível, né? Sem querer aparecer, sem querer ostentar. O cristão, na essência, ele é uma pessoa sóbria, tanto no falar, quanto no agir, quanto na vestimenta, quanto nas coisas que ela fala. Então, muitas das vezes nós temos que nos acostumarmos, e que se a gente levanta a bandeira de Cristo, a gente tem que ser coerente. Não adianta a gente falar uma coisa e agir de outra forma. E voltando para a nossa lição, hipocrisia, narcisismo e o corpo. Aqui ele foca em 3 palavras, né? Hipocrisia, narcisismo e o corpo. Aí na lição aqui de vocês fala o seguinte: há quem diga, eu tenho Facebook só para manter contato com a família. Ou eu mantenho a minha conta para fins comerciais e profissionais. Frases assim sugerem sobriedade e equilíbrio. Só que ao olhar alguns desses perfis nas redes sociais, vemos às vezes um evidente exibicionismo. Provavelmente deve haver alguns irmãos, até da nossa classe, né, de mais idade, que não é chegado muito em rede social. Mas alguns irmãos podem observar que, saindo do tema rede social, a gente vê algumas pessoas se exibindo, né, ostentando, aparentando ser uma coisa que muitas das vezes não é. E isso é um perigo, porque esse tipo de atitude já pode ser enquadrado nessa palavra chamada narcisismo. Então, a lição vai falar no tópico 1 o seguinte: aumentar ainda mais a autoestima. Olha só. Um dos maiores medos humanos é o sentimento da inequação de não fazer parte de um determinado grupo, comunidade ou tribo. As pessoas muitas às vezes ela fala: a gente tem que sempre estar enturmado em algum grupo. A gente às vezes deixa de sermos nós mesmos para poder querer ser algo que a gente não é, para poder ser enquadrado em algum tipo de grupo ou tribo, né? Ou seja, para a gente estar ali no métier. Então, há pessoas que se prestam a certos tipos de coisas para poder participar daquele grupinho. E ele acaba sendo uma pessoa inverdadeira. Não sei se existe essa palavra, né? Ou seja, uma pessoa que em casa é uma coisa e na rua é outra, simplesmente para poder conseguir estar naquele grupo. Isso não deixa de ser uma hipocrisia. Na realidade, o desejo de ser aceito é útil no diagnóstico do mais popular ídolo do coração, o ego. A busca por ser visto, contemplado e admirado vai além da carência ou desejo por atenção. O número de curtidas ou de seguidores serve como termômetro e provoca reações de alegria ou frustração naqueles que se aprisionam à aprovação alheia. E isso é um narcisismo. Vou dar um exemplo para quem tem rede social e acompanha rede social. Às vezes a gente quer demonstrar na rede social que nós estamos felizes,
postamos uma foto e é aquela foto melhor que a gente tem no celular, e a gente fica esperando like, fica esperando curtida. E se a gente não é atendido com essas curtidas, a gente passa a ficar, poxa, será que as pessoas estão me vendo? Será que eu estou sendo legal? Poxa, eu estou sendo abandonado, deixado de lado. E isso as pessoas nas redes sociais, na internet, ou em casa, no trabalho, elas necessitam de terem um ego massageado. Se a gente passa por um lugar e não é observado, a gente fica, poxa, será que ninguém me observou? Isso é um exemplo bem claro de egocentrismo. É aquela pessoa que tem a necessidade de querer onde quer que ela entre, seja no trabalho, seja na igreja, na rua, que ela tenha em si a necessidade de ser observada. Mas Cristo não nos encorajou a sermos narcisistas, sermos egocentrismo. Egocentrismo, a gente já tratou aqui em outras lições, é o culto ao nosso próprio ego, nosso próprio umbigo. E aqui no subtópico A, o narcisismo, a lição aqui vai explicar o que seria o narcisismo. Inclusive, ela relata aqui como seria esse mito de Narciso, é um mito grego. Narciso é fruto do relacionamento entre a ninfa Lisíope e Césifo. Só para lembrar aqui, irmão, isso aqui é um mito, tá? Uma mitologia, não é real. Uma profecia foi feita sobre Narciso de que ele jamais poderia ver o reflexo do seu próprio rosto. Se visse, morreria. Certo dia, em uma caçada, ele passou pela margem de um riacho e ali, cansado, ajoelhou-se e viu o reflexo de seu rosto na água límpida. Impressionado com a sua própria beleza, ficou ali e se deixou consumir pelo amor a si mesmo. Ou seja, ele viu ali o reflexo do rosto dele naquele rio. Ele viu, poxa, como eu sou bonito. E aí ele tomou um banho no rio, né, arraigou-se a relva banhada pela nascente, e seu ser, ou seja, ele se transformou numa flor que hoje carrega o seu nome. Tem uma flor chamada Narciso. Então esse mito de Narciso é uma boa analogia, ou seja, serve para mostrar aqui na nossa lição essa questão do culto ao corpo. Mas como isso acontece? De várias maneiras. Como isso acontece? De várias maneiras. Há quem tente impressionar pela beleza física, por isso exibe seu corpo nu, ou quase nu. Há aqueles que emitem opiniões sobre tudo, ou seja, o sabedor de tudo. Política, religião, costumes, cultura. Há os que amam narrar quantos livros já leram ou estão lendo, ou ficam ostentando os lugares para onde viajam, contando vantagem, né, para as pessoas. Gente, não vejo nenhum problema, tá? Da gente contar as nossas viagens e postar uma foto ou outra, mas sempre, né? Tudo que é em excesso, gente, faz mal. A gente tem que ter bom senso, ou seja, a gente tem que ser prudente, sóbrios. O conflito de vaidades alcança longitudes elevadíssimas para ver quem se destaca mais, quem recebe mais atenção e comentário. Então, quando a gente percebe que tem uma pessoa que necessita, né, de atenção, ou que necessita de ser afagada com belas palavras, é porque provavelmente essa pessoa ela é carente, tá? E quando ela não é recompensada com esse afago do ego, ou quando as pessoas não dão bola pela vantagem que ela quer contar, então isso aí acaba ferindo o ego dela.
O termo narcisismo não aparece na Bíblia, tá? Nem a palavra autoestima e autoimagem. Mas relaciona-se à realidade do pecado, do egoísmo, da vaidade e da idolatria, do que qualquer mito pode fazer. Então, voltando para a Bíblia, o apóstolo Paulo alertou os filipenses para que fossem criteriosos e não se deixassem enganar por falsos pregadores que eram tão cheios de si que vendiam a sua própria imagem como propaganda de suas ideias. Então, ele dá referência aqui em Filipenses 3, 18 a 19. O Deus deles é o ventre. Isto é, idolatravam a si mesmos a tal ponto que não concebiam uma divindade maior que eles mesmos. Então, quando a pessoa é cheia de si e ela começa a propagar ideias antibíblicas, automaticamente ela começa a se auto-intitular um Deus. E isso é pecado. E ali, naquela época, Paulo aos Filipenses, eles estavam alertando isso. Isso é um precedente muito perigoso para o surgimento de falsos mestres. Tá? O corpo. Agora a gente vai para o subtópico B da lição. Paulo diz a Timóteo que o exercício físico, para pouco, é proveitoso. Essa frase deve causar incômodo, principalmente do pessoal voltado mais para a área da saúde, né? Para os personagens, trainer, professor de educação física. Mas é óbvio que o apóstolo Paulo não ignora o valor do cuidado que devemos ter com o corpo. Tá? Paulo não deseja que tenhamos problemas de saúde. Pelo contrário, ele destaca no outro lugar o pecado da gulodice, como ele relata lá em Gálatas 5:21, como um fruto da carne. Será que Paulo quer nos ensinar simplesmente a não enxergar o carboidrato? Ele está brincando aqui a lição, né? Não, seria uma conclusão absurda. Embora a gula seja um problema real, Paulo se refere a um pecado muito mais grave, que é uma pessoa que se deixa escravizar pela comida. Então ele está dando um exemplo aqui da gula. Mas a gente pode citar aqui vários outros exemplos, como ele do culto ao corpo, do narcisismo. Então ele exemplificou aqui a gula. Comer, gente, faz bem. Mas quando a gente começa a comer compulsivamente, ao ponto da gente ficar viciado e deixar de lado outras coisas mais importantes na vida, isso aí acaba sendo pecado. O problema é a pessoa idolatrar comida esperando dela o prazer e satisfação que somente Deus lhe pode dar, ou seja, ao ponto de você esquecer Deus. E aqui a gente já tratou vários outros pecados que nos faz afastar de Deus, né? Vários ídolos. O jejum, aí ele dá o remédio, né, para o pecado da gula, o jejum. Biblicamente, o jejum é uma contrapartida à gula, ao pecado da gula, porque jejuar é simplesmente declarar que não encontramos a nossa alegria e satisfação na comida, mas sim a alegria somente em Deus, né? Então, o jejum é um remédio, né? Uma forma da gente se abdicar das coisas do mundo para mostrar a Deus que só a graça dele já nos basta. Só ele já nos basta. Paulo também usa do atletismo como exemplo de alguém que tem um objetivo a alcançar para receber um prêmio. Paulo, quando ele fala para as igrejas, né, espalhadas aí pelo mundo, ele se utiliza muito de figuras de linguagem. E aqui ele vai falar sobre o atletismo lá em 2 Timóteo, capítulo 2:5. Eu separei que eu achei muito interessante, irmãos. 2 Timóteo 2:5 vai dizer assim: igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. E quais seriam essas normas? As normas que Cristo colocou para nós.
né? Então, Paulo utiliza dessa analogia ao atletismo para dizer que se a gente não nos moldarmos aos valores de Cristo, a gente não vai conseguir chegar no alvo, né? E o nosso alvo é Cristo. Voltando para a lição. Em nada na vida, aí eu vou pular aqui, tá? Para a gente ser mais breves, para o vídeo não ficar muito longo. Em nada na vida conseguimos progredir sem essas qualidades, muito menos na vida cristã. Se não criarmos uma disciplina rotineira de oração, leitura bíblica, evangelização, vida comunitária e meditação nas coisas de Deus, jamais avançaremos na nossa vida cristã, jamais chegaremos ao alvo. É possível que um crente ame mais a disciplina de orar do que de estar na presença de Deus, ou ame mais a disciplina de ler a Bíblia e sim aliviar a sua consciência do que conhecer o fato cada vez mais da verdade? Esse tipo de disciplina rigorosa era a prática dos escribas e fariseus, que amavam mais serem vistos pelos outros do que serem aprovados por Deus. Né? Então, isso já é um pecado. Em contrapartida, quando a gente busca nos aproximarmos de Cristo, Cristo era uma pessoa humilde. Mas os escribas, eles se vangloriavam de conhecer da palavra ao ponto de começarem a se inflar de ego e achar ser melhores que os outros. Isso também a gente tem que vigiar, tá bom? Capítulo 2, na lição. O nosso devido lugar. Uma autoimagem deturpada pode nos fazer pensar além do que convém sobre nós mesmos. É importante que resgatemos sempre a compreensão correta sobre o que somos, e a doutrina da depravação total nos auxilia para que não nos superestimamos. Ou seja, gente, nós somos pecadores, carecemos da graça de Deus. Quando a gente sabe e tem o senso, né, de que nós somos pecadores, isso já é uma barreira para a gente não se encher de ego, né? Da gente não sermos egocentristas. Né? Cristo, o amor dele nos constrange ao ponto de que, se nós pararmos para meditar e falar, gente, eu sou um pecador miserável. Qual o motivo de eu querer ser melhor que o outro? Será que só porque a graça chegou a mim, eu sou melhor que o outro? Pelo contrário, quando a gente vai evangelizar e falar de Jesus para as pessoas, a primeira coisa que a gente tem que falar para as pessoas aí do mundo é que nós somos iguais a essa pessoa do mundo que tá fora. Nós somos pecadores. Nós não somos nenhum santo. Nós somos pecadores. E essa declaração de que nós somos pecadores já é motivo para a gente baixar muito a nossa bola. Fomos criados para representar a Deus perfeitamente no mundo, mas devido à nossa desobediência nos tornamos transgressores e pecadores. O nosso coração é produtor de maldades. Né? E aqui ele dá várias passagens, lá em Jeremias 17:9, Mateus 15:19. Somos chamados de vermes em Isaías 41:14. Enfim, o diagnóstico bíblico sobre a raça humana não é nada bom. Porém, nós somos resgatados pelo sangue precioso de Cristo Jesus, sendo transformados à imagem de Cristo dia a dia, sendo herdeiros e co-herdeiros com Cristo, raça eleita, sacerdócio real, nação santa e propriedade exclusiva de Deus. Isso já nos basta, isso já nos dá respaldo para levantar o estandarte de Cristo. Primeiramente, quando a gente for falar de Jesus para as pessoas, a gente compreender que nós somos pecadores igual a eles, mas Cristo me resgatou pelo sangue precioso dele. E Jesus Cristo
Da mesma forma que nos ama, ama também aquele irmão que está em pecado e não reconhece Jesus Cristo como Salvador. É isso que a gente tem que mostrar para esse mundo. O que acontece aí fora é que as pessoas não têm o discernimento e a sabedoria de pregar Cristo para as pessoas e querem se achar melhor que as outras. Em vez de você estar trazendo ela para Jesus, você está afastando. Aí que entra a questão lá da nosso tema da lição aqui. Nós estamos sendo hipócritas. Aí que entra a hipocrisia. Porque se nós somos pecadores e queremos ser melhores que os outros, ao ponto da gente, simplesmente pelo fato de crer em Jesus, querer ser melhor que os outros, a gente já está pecando aí. A gente já está querendo ser, a gente já está sendo hipócrita, porque a gente está falando uma coisa que a gente não é. Então, a lição deixa bem claro aqui no no capítulo 2, o nosso devido lugar. A gente tem que saber qual o nosso lugar aqui na Terra, primeiramente. Aí no subtópico do capítulo 2, no subtópico A, a lição vai falar sobre a imagem em processo de restauração. A busca por uma autoimagem autocentrada nos desviará para cada vez mais longe de Deus. Porém, se a nossa vida for centrada no Evangelho, genuíno e verdadeiro, se a nossa identidade for encontrada em Cristo, então nele teremos plena suficiência. Nele encontraremos a nossa verdadeira humanidade, nossa identidade como significado. Na cruz, nosso velho homem é morto e a nova criatura ressuscita pelo poder de Deus mediante o sangue puro e perfeito de Cristo. Ok? Tópico B, aprendendo. Se encontrarmos toda a nossa alegria, satisfação, suficiência, identidade, paz e salvação plena em Cristo, não temos que nos preocupar com a autoestima, gente. Se a gente bota a nossa identidade e a nossa suficiência somente em Cristo, a gente não vai ser pessoas de baixa estima. E a gente não precisa querer ser aceito por pessoas, querer frequentar determinado ambiente, ou estar incluído algum métier, porque Jesus Cristo é a nossa suficiência. A gente não precisa mostrar para alguém para a gente poder ser aceito por aquele determinado grupo A ou B. O segredo do contentamento é algo que marcava a vida de Paulo. Devemos notar que primeiro Paulo aprendeu. Ele não nasceu sabendo. Ele precisou receber de Deus o aprendizado por meio de pessoas e circunstâncias, sendo treinado, testado, caindo e se levantando, até poder afirmar, eu aprendi. Gente, que coisa mais feia no ser humano é ele querer puxar o saco de uma pessoa para poder ser aceito em um determinado grupo? Eu acho que para mim isso beira ser humilhação. A gente querer ficar atrás de pessoas, ou querendo a atenção de certas pessoas, para poder querer atenção. Gente, a palavra de Deus já nos basta. A gente não precisa de ficar correndo atrás de determinada pessoa para poder querer ser aceito. O problema é que foi como eu falei anteriormente lá na lição. A gente quer parecer ser uma coisa para poder ser aceito. E a gente pensa que não, mas quem está vendo de fora percebe que a gente não é aquilo que a gente está aparentando ser. O K. Priorizando o próximo. Por fim, um efeito de quando redescobrimos o nosso lugar é viver em serviço ao próximo. Uma vida centrada em autossatisfação nos torna ou resulta sermos egoístas, competitivos, maus, interesseiros e apáticos com relação ao próximo. Mas quando aprendemos a Cristo,
mudamos a maneira de interpretar a nós mesmos e ao próximo. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente seus próprios interesses, mas também a dos outros. Isso aqui é fenomenal, o que Paulo fala aos filipenses aqui. Irmãos, sublinhem esse texto. Lá em Filipenses capítulo 2, verso 3 e 4. Vou repetir. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. A Bíblia, a mensagem, traduz bem o sentido. Ponha o interesse próprio de lado e ajude os outros na sua jornada, gente. A gente está aqui para ajudar os outros que necessitam. Não para a gente parecer ser melhor e mais especial no meio da sociedade, mas porque Jesus nos ensinou a ser assim. Quando a gente recebe o Santo Espírito de Deus no nosso coração e levanta a bandeira de Cristo e crê que Ele é o único suficiente Salvador, as ações sociais vêm no automático, a ajuda ao próximo vem no automático. A gente não precisa demonstrar para o mundo que a gente tá sendo bom para poder ser aceito na sociedade, para a gente poder receber uma faixa e colocar num poste dizendo, olha, o Marcelo fez isso, isso e aquilo, ele é um cara bom. Não, muitas das vezes as pessoas que trabalham, né, para o próximo e que fazem sociais, muitas das vezes fazem no silêncio. Não precisa ficar estardalhando no fonoclama e falando, olha, estou fazendo isso, olha aqui. Não. Quem ajuda o próximo mesmo faz as coisas no silêncio, né? Justamente para ele não se vangloriar, porque à medida que a gente começa a receber afago, na medida que a gente é bajulado, a tendência é o nosso ego inflar. E aí a gente cai em pecado, no pecado do narcisismo, né, e do egocentrismo. Então, irmãos, o crente não deixa de se preocupar consigo mesmo. Ninguém precisa aprender a amar mais a si mesmo, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta dela e cuida. Mas o que precisamos é obedecer o mandado de amar o próximo tanto quanto já nos amamos. Então, para concluir, irmãos, o egoísmo é um pecado comum, mas nem por isso nos conformamos a ele. Se não combatermos o desejo pela aprovação e a autossatisfação, seremos escravos da opinião alheia. Nossa alegria e suficiência estão em Cristo Jesus. Tá vendo, irmãos? Se a gente se preocupar em querermos nos moldarmos aos padrões aí do mundo, a gente vai ficar sempre fadado a ficar escravos da opinião alheia. Isso é um precedente muito perigoso, principalmente dos nossos jovens. Porque quando a gente chega numa certa idade, a gente... Não que eu estou falando que numa determinada idade mais madura, não existe pessoas também... não existem pessoas maduras. Às vezes a gente vê pessoas de 50, 60 anos aí com um pensamento aí de adolescente, né? E a gente vê muito adolescente aí de cabeça muito boa. Muito jovem aí de cabeça muito boa, né? Mas a idade, a experiência da vida nos faz entender que a gente não precisa ter que ficar demonstrando ser uma coisa que a gente não é, para a gente ser aceito por um determinado grupo. Então é isso, irmãos. Espero que os irmãos tenham gostado. Espero que os irmãos meditem nessa palavra. O mundo oferece várias coisas para nos afastarmos de Deus. E a gente tem que entender que a nossa autossuficiência está em Deus.
em Cristo. Ok? Então é isso, irmãos. Vou orar para a gente terminar. Maravilhoso Deus, louvado seja o teu santo, glorioso nome. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor levantou homens e mulheres para poder traduzir a palavra de Deus, para poder compilar os teus ensinamentos e essa palavra chegar até nós. O mundo carece da tua palavra, o mundo carece dos teus ensinamentos. E a única coisa que nós te pedimos, Senhor, nos faça a imagem e semelhança a Cristo. Mesmo sabendo que isso seria impossível nesse plano terrestre. Mas que a gente busque sempre estarmos condizentes com a palavra do Senhor. Que esse mundo não veja nós como hipócritas. Porque quando falamos de Deus e não olhamos as nossas atitudes e palavras, na mesma hora as pessoas nos veem como hipócritas. Mas nos dê sabedoria, ó Pai, para buscarmos a semelhança com Cristo, nos faça sermos mais humildes e que a nossa fé seja sustentada dia após dia em Cristo. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus, gente. Um bom domingo a todos e uma ótima semana. Valeu? Tchau, tchau.